Olá, meu nome é William Fernandes, seja bem-vindo ao meu canal Psyche and Arts. The Wolves of Cromer, Os Lobos de Cromer. Este é um filme inglês dirigido por Will Gold. A primeira vez que assisti o filme Os Lobos de Cromer, eu nem sabia o que esperar. Por isso tive uma surpresa agradável ao me deparar com algo original. Narrado por ninguém menos do que o Boy George, o filme vaga entre o poético e o fantástico. Mas o ponto central é a amargura daqueles que não conseguem lidar com o novo e com a liberdade alheia. O visual é triste, o que realça a suavidade e a beleza dos protagonistas. Em busca de algo diferente? Fica aqui a dica. Se enverede nas névoas de Cromer. O Menino e o Vento é um filme brasileiro que passou batido por muita gente que curte um cinema mais fora da curva. Ele foi produzido e dirigido por Carlos Hugo Christensen. Para quem não conhece, Christensen era um diretor argentino que estabeleceu no Brasil sua residência e faleceu em 1999 no Rio de Janeiro. O cara era genial e super prolífico. Filmes como Se Eu Morrer Antes de Acordar e Nunca Abra Essa Porta chegaram até a fazer parte de uma mostra no Museu de Arte Moderna de Nova York em 2016. Em O Menino e o Vento, ele deixa bem clara sua marca registrada. Personagens enigmáticos, cenários bucólicos e cheio de simbolismo. Como todo artista que produziu durante a ditadura brasileira, Christensen usava e abusava do simbolismo para escapar da censura. E vamos combinar, como ditador nunca foi sinônimo de inteligência, essa tática quase sempre dava certo. E esse filme está aí como uma prova disso. É um filme sombrio, às vezes até meio esquisito. O vento entra como um símbolo de liberdade soprando contra o rancor dos mal-amados e dos conservadores de plantão que, claro, estão sempre aí com as suas opiniões e julgamentos prontos. Nine Dead Gay Guys. 9 homens gays mortos. Esse é um filme inglês do qual pouca gente ouviu falar. Talvez seja o mais bobo da lista no sentido mais prosaico mesmo, mas ao mesmo tempo é super polêmico, porque acendeu o pavio curtíssimo dos guardiões do politicamente correto. A trama gira em torno de 2 amigos irlandeses, héteros e de longa data, que circulam pela cena gay noturna de Londres em busca de grana fácil, fazendo sexo com homens mais velhos e ricos. Bom, como vê, o título não me engana. É exatamente isso que você vai ver. O linguajar é chulo, os clichês escorrem pelas bordas e à primeira vista parece que é só mais uma comédia escrachada, certo? Errado. Os criadores do filme conhecem bem a cena gay londrina e estão claramente brincando com os arquétipos que eles mesmos dominam. E o que dizer dos héteros que saem por aí fazendo sexo oral em outros homens? Pois é, a piada não está só na comunidade gay. O destaque fica com o veterano Steven Berkoff, que entrega uma atuação deliciosa. Agora, prepare-se para os efeitos sonoros. São um caso à parte. Aleluia de Handel para dar um ar grandioso, a quinta de Beethoven para criar suspense. Não, né? Puro exagero e cafonice. Mas se você superar esse deslize musical, o que sobra é uma deliciosa comédia de mau gosto, cheia de reviravoltas, exagerada até dizer chega. E de um jeito bem esquisito, até meio inocente. Quase que um tributo a John Waters. And that's an 11. Anything in between was big enough and classy enough. Interior Lethal Bar. Interior, um bar de couro. Um dos poucos filmes vindo dos Estados Unidos dessa lista é um pseudo-documentário que segue a tradição de James Franco de provocar desconforto e reflexão. Nessa obra, ele lança mais uma provocação artística que abalou as opiniões, inclusive dos seus próprios admiradores. O ponto de partida é o filme Cruising, de 1980, dirigido por William Friedkin. Sim, o mesmo diretor de O Exorcista, e estrelado por Al Pacino. Para não receber a classificação indicativa de impróprio para menores, ou filme só para adultos, Cruising teve que eliminar e destruir cerca de 40 minutos de material considerado polêmico. James Franco e Travis Matthews imaginaram o que poderia ter sido essas cenas perdidas.
reimagined idea of it. So it's a little bit... O filme alterna entre supostas cenas recriadas e uma espécie de documentário que revela os bastidores da produção, incluindo a participação relutante do ator Val Lauren. A recepção não foi exatamente calorosa. Críticas, ofensas e os já esperados cancelamentos vieram à tona. Que surpresa, não é mesmo? Uma obra ousada e inovadora que não agrada o gosto popular acaba sendo tratada como uma ofensa pessoal. Sim, o filme é explícito e repleto de situações de exploração sexual entre homens adultos. Ao mesmo tempo, é costurado por diálogos extensos e densos. Dá para ser mais peculiar? Em certa medida, trata-se de uma quebra de paradigmas, e por isso só merece ser assistido com a mente aberta. Every fucking love story is a dude that wants to be with a girl. O filme português O Fantasma já tinha dado as caras aqui no canal na lista dos filmes mais sensuais. E olha ele aqui de novo. Porque, sim, dá para ser sensual e ao mesmo tempo super estranho. E é exatamente isso que o filme original do diretor João Pedro Rodrigues entrega. Dá pra ver que foi feito com pouca grana, mas o charme dele está no inesperado. Cheio de fetiches, símbolos esquisitos e umas pintadas de perversão, o filme prende a gente justamente porque não segue uma cartilha do cinema tradicional. E quando o roteiro foge do comum, a gente nunca sabe o que é que vai rolar. O personagem do Ricardo Menezes, que faz um lixeiro obcecado por um nadador, leva a gente para os cantinhos mais proibidos das nossas fantasias. É um filme estranho, é um filme ousado e às vezes até meio escatológico. Mas, ainda assim, O Fantasma continua sendo praticamente o único no que faz, se é que dá para dizer que esse filme tem um gênero. O filme austríaco Neverland me surpreendeu. E continua a me surpreender cada vez que eu assisto. Trata-se de uma obra desconcertante, mas no melhor sentido da palavra. Com um personagem central, que atravessa um período de intensa ansiedade, o filme definitivamente não é de fácil digestão. Os efeitos visuais e a direção de arte ampliam ainda mais essa atmosfera de inquietação, contribuindo para uma experiência cinematográfica que é profundamente perturbadora. Com um elenco muito bem escolhido, o filme é liderado por Simon Fruviat e Paul Foreman. É uma obra desafiadora, surpreendente e decididamente fora do convencional. Probably because it's a naked dude. Sebastiani. O britânico Derek Jarman sempre levou às telas a sua irreverência poética, repleta de simbolismos e sensualidade. Seus filmes, marcados por uma linguagem única e provocativa, frequentemente foram recebidos com desconfiança pelos círculos acadêmicos, que hoje, convenhamos, parecem incluir praticamente todo mundo, basta serem considerados estranhos. Sebastiani não escapa a esse tipo de crítica superficial, mas entrega uma obra profunda e bonita. Inspirado na figura de São Sebastião, tirada da mitologia cristã católica, o filme cria uma narrativa fantasiosa que retrata as dores e os prazeres de um grupo de soldados romanos, quase sempre seminus, quando muito com trajes mínimos. Jarman ainda acrescenta um elemento bastante inusitado. Toda a obra é falada em latim. Quer assistir uma verdadeira obra de arte cinematográfica permeada por sensualidade, crueldade e pra lá de esquisita? Então, Sebastiani certamente merece a sua atenção. Morte em Veneza é a adaptação do romance do alemão Thomas Mann, De Tode in Venedig, publicado em 1912. Certamente o autor não tinha a intenção de escrever um livro para agradar a um nicho gay. A sua obra trata, antes de tudo, de conflitos humanos muito profundos. Um desses conflitos, por acaso, é a atração obsessiva que o personagem de Dirk Bogarde desenvolve pelo jovem interpretado por Bjorn Andresen. Curiosidade, ele foi considerado pela Variety como o adolescente mais bonito do mundo. Não sei bem o que isso significa, mas aconteceu. Uma combinação de fatores, incluindo esse título e a atenção excessiva que recebeu, acabou contribuindo para o declínio precoce da carreira dele.
O diretor Luchino Visconti, por outro lado, teve uma carreira muito bem sucedida. É certo que o seu trabalho inicial foi censurado pelos fascistas, que o consideraram subversivo, mas ele prevaleceu. Morte em Veneza é a segunda parte da chamada trilogia alemã, que também inclui Ludwig e Os Amaldiçoados. O filme é repleto de sutilezas visuais e conflitos internos, marcas do neorrealismo italiano, e representa uma obra singular dentro do gênero. Uma experiência cinematográfica essencial para o verdadeiro amante da sétima arte. Rope, Corda. Este filme do diretor britânico Alfred Hitchcock obviamente não é reconhecido como uma obra de temática gay. Afinal, nenhum filme da década de 1940 teria sobrevivido a tal categorização. No entanto, a própria narrativa fala por si. Trata-se da história de um casal de homens que, inspirados na filosofia niilista de Nietzsche, decidem realizar um experimento perturbador. Assassinam um colega e, em seguida, organizam um jantar com os amigos da vítima. Tudo isso ao redor de uma mesa cuidadosamente posta sobre o próprio cadáver. Dá para imaginar algo mais original? Sim, dá. Além da trama sinistra, Hitchcock executa o filme como se fosse uma única tomada contínua. E de fato seria, não fossem as interrupções técnicas necessárias para trocar os rolos de filme. O resultado é um espetáculo de direção, roteiro, atuação e produção. Uma obra que encontra na simplicidade um poder avassalador, nos prende, nos tira o fôlego e nos deixa desorientados. Em certo momento, nem sabemos mais por quem torcer, se para os vilões ou para os heróis, se é que pode existir lados tão bem definidos assim. Um clássico atemporal que merece ser visto e revisto. The power to kill can be just as satisfying as the power to create. Falando em peculiaridade, aqui está um filme que ultrapassa qualquer noção do comum. O mexicano Rotting in the Sun, Apodrecendo ao Sol. E não é por conta das cenas explícitas, mas sim pela novidade que traz em sua abordagem. O filme oferece um certo frescor ao retratar a vida de seus protagonistas, homens gays da contemporaneidade, com honestidade e irreverência. Dirigido pelo ousado cineasta chileno Sebastián Silva, que também atua no longa ao lado de Jordan Firstman, os atores supostamente interpretam uma versão de si mesmos. Há uma veia trágica que ultrapassa a narrativa, mas é o humor, despretensioso, sem moralismo, sem maniqueísmos, que conduz às relações improváveis que se formam ao longo de uma trama surpreendente. You can't hurt me, because I'm happy. I'm a happy clown. Derek Jarman retorna à nossa lista com Caravaggio. Caravaggio, como o nome já indica, é inspirado na vida e na obra do famoso pintor italiano. Mas o filme vai além dos fatos históricos, que, aliás, não parece ter sido uma prioridade do diretor. Quando a gente se depara com a arte de um gênio como Caravaggio, é como se fôssemos levados para um outro lugar. Talvez não exatamente o lugar que o artista imaginou quando criou a obra, mas um espaço nosso, onde o que vemos se mistura com o que somos. E Jarman consegue passar essa sensação através do cinema. A gente assiste o filme sem nem perceber o diretor, os atores ou a produção. É como se mergulhássemos direto nas pinturas do artista e nas histórias de desejo, poder e manipulação que elas carregam. Tudo isso contado com intensidade de um elenco fabuloso. Why did you paint the flesh so green? I've been ill all summer, Excellency. O filme canadense Lilies, embora não esteja no topo da lista, é sem dúvida um dos meus favoritos deste vídeo. Embora não seja tão peculiar quanto os outros títulos já mencionados, eu queria muito incluí-lo no meu canal, e achei que este seria um espaço ideal para isso. Mesmo com um enredo que poderia soar talvez familiar ou já explorado, o filme se destaca pela sua linguagem estética refinada e, sobretudo, pelo talento do elenco. A trama parte de uma situação aparentemente simples.
Um bispo visita um presídio para ouvir a confissão de um amigo antigo. No entanto, acaba sendo forçado a assistir uma peça teatral que revela mentiras, traições e crimes de um passado compartilhado. Todos os papéis, incluindo os femininos, são interpretados por homens, já que a história se passa integralmente dentro de um presídio masculino. Ainda assim, o filme vai além da encenação teatral. Ele reconstitui os fatos com emoção e beleza visual. Lilies é uma obra delicada, bela e de fácil envolvimento, e ainda assim consegue ser profundamente original. One can be in love, jealous, insane, tyrannical, possessed. Quando assisti a primeira vez The Power of the Dog, ou O Poder do Cão, fiquei bem mexido com a intensidade das emoções e a tensão constante que o filme carrega do começo ao fim. Também me impressionou muito como o livro de Thomas Savage foi transformado pelas mãos da diretora Jane Campion em um roteiro tão único e profundo. E é aí que a gente percebe que está diante de uma obra de arte. Você não pensa em analisar figurino, atuação ou cenário. Você só sente. O filme te pega por inteiro. Na segunda vez que assisti, consegui notar melhor a beleza da cinematografia e a complexidade dos personagens, todos vivendo conflitos internos pesados e muita dor. O personagem de Benedict Cumberbatch é cheio de sentimentos reprimidos e nos leva a lugares bem sombrios da alma humana. Já Cody Smith-McPhee traz um contraponto mais leve e delicado que ajuda a equilibrar. E Kirsten Dunst também tem uma presença forte, entregando cenas de muita fragilidade e emoção. I can't seem to play. All of Us Strangers, Todos Nós Estranhos. O premiado diretor britânico Andrew Hay, já reconhecido por obras como Weekend e Looking, entrega mais uma obra-prima com essa adaptação do romance Strangers, de Taishi Yamada. O filme nos conduz por caminhos profundos de aceitação da perda, da culpa e dos impulsos do inconsciente. Andrew Scott e Paul Mescal estão absolutamente brilhantes e, com interpretações viscerais, nos levam ao âmago de reflexões sobre lucidez, realidade e a dor de existir. O elenco ainda conta com as participações marcantes de Jamie Bell e Claire Foy. No topo da lista, o notável Queer, esquisito, ou numa adaptação, viado. Vamos lembrar que a palavra do inglês, queer, antes de ser sequestrado pelos movimentos políticos, era uma palavra que os héteros usavam para se referir a homens gays, e que, com o passar do tempo, foi assimilada pela comunidade de homens gays como uma forma de deboche. E ele está no topo da nossa lista, não apenas por suas peculiaridades, mas também por ser, sem dúvida, um dos melhores lançamentos de 2024. O diretor Luca Guadagnino comentou em entrevista com a IMDb que não gosta quando dizem que ele tem um estilo próprio, mas o seu estilo está presente em cada plano de seus filmes. Dá para notar a forma com que ele conduz os atores a entregas naturais e intensas, nas imagens cheias de beleza e simbolismo, nos cenários que fazem parte da narrativa de verdade, nunca só um plano de fundo bonito. E o voyeurismo, já presentes em Call Me By Your Name, Me Chame Pelo Seu Nome, e I Am Love, Eu Sou o Amor. Queer carrega isso tudo e ainda acrescenta, como em Suspira, uma camada simbólica de horror. Essa parte se conecta claramente à vida pessoal do autor do livro original, William S. Burroughs. Mas o mais interessante é que qualquer um pode se identificar e entender. É uma história contada com a linguagem de todos nós, a experiência humana. Daniel Craig está incrível no papel de um personagem trágico, sempre à beira do colapso, cheio de contradições. Uma atuação que exige entrega total e muita sensibilidade. Toda a produção é impressionante, com destaque especial para a criação dos cenários. Dezenas de miniaturas foram meticulosamente desenhadas para recriar o México e o Panamá da década de 1950, oferecendo uma experiência cinematográfica rica em ambientação, textura e beleza. O elenco ainda conta com a presença marcante da veterana inglesa Leslie Manville. E quem também aparece é John Schwartzman, em uma participação que merece destaque.
É um filme melancólico, tenso em alguns momentos, estranho, bonito e muito humano. Fala sobre o simples ato de existir e faz isso com uma força impressionante. Should we grab a drink? I'd rather stay here and take pictures.